Ok, meus amigos, estamos de volta. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de Código Penal comentado. Estamos comentando os artigos do Código Penal e nós encerramos no último vídeo no artigo 71, tratando de crime continuado, e hoje a gente complementa o estudo do crime continuado, encerrando esta temática. Quero mais uma vez me colocar aqui à disposição. Peço que nos sigam aqui para ficarem atentos aos próximos vídeos que nós vamos lançar. Vamos dar continuidade aqui a esse projeto. E também lá nas redes sociais, no Instagram, estamos como Professor Fábio Roque e seguimos aqui à disposição. Meus amigos, vejam, no último vídeo eu falava de crime continuado e falávamos do artigo 71 do Código Penal. Então lembra brevemente comigo, artigo 71 é aquela ideia de que você tem mais de um crime, mediante mais de uma ação ou omissão, mas são crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução, além de outras semelhanças. E nesse caso, por uma ficção jurídica, vamos considerar que os crimes subsequentes são havidos como continuação do primeiro crime. E aí a gente vai aplicar a pena do crime mais grave, ou qualquer delas, se forem idênticas, e as esperaremos de 1/6 a 2/3. Em síntese é isso. Claro que a gente trouxe muito mais coisas, falamos aqui de jurisprudência, da teoria da ficção jurídica, da ideia da teoria objetivo-subjetiva, contamos o histórico, demos exemplos. Então, para quem não viu, aconselho que vejam aqui, vou colocar aqui no link o nosso vídeo anterior sobre o artigo 71. Hoje, como eu anunciava no vídeo anterior, a gente vai tratar do artigo 71, parágrafo único, que trata, meus amigos, do crime continuado específico ou crime continuado especial. Todavia, eu vou começar trazendo aqui alguns entendimentos simulados pelo STF e o STJ que tratam do crime continuado. Vejam, por exemplo, aqui comigo, uma súmula muito frequente para aqueles que estão estudando para concurso. Nosso foco aqui, né, nosso projeto não é exclusivamente para quem está estudando para concurso, mas é óbvio que majoritariamente é quem está nos acompanhando aqui. Eu vejo isso pelo feedback que tenho recebido. E essa súmula aqui, veja só, extremamente comum em provas objetivas de concurso público. Súmula 711 do STF, que diz assim: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, veja lá, eu citava como exemplo no nosso último encontro, um exemplo de crime continuado, eu dizia, olha, imagina um sujeito que trabalha em uma empresa e todo dia ele furta um pouquinho. Ele furta um pouco na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta, um pouco na quinta, um pouco na sexta. E o que a súmula está dizendo é o seguinte: imagine que nesse período em que ele está furtando, antes, portanto, dele cessar a continuidade, imagine que sobrevém uma lei que exaspera a pena do furto. Esta lei se aplica para esse cara? Sim. Ah, mas isso não é uma retroatividade maléfica? Não. Embora ele já tivesse iniciado a execução da conduta, isso não é retroatividade maléfica, porque eu só falo em retroatividade maléfica quando a lei nova alcança fatos pretéritos. E neste exemplo, a lei nova não está alcançando fatos pretéritos. A lei nova está alcançando fatos que ainda estão em andamento, já que a continuidade não cessou. Então, neste caso, a lei mais grave seria aplicada sim ao crime cuja continuidade não cessou. A súmula ainda fala de crime permanente, não é o nosso tema no momento, mas claro que vale a pena lembrar que a diferença de crime continuado para crime permanente é que no crime continuado, como a gente vem dizendo desde o último vídeo, a gente tem mais de um crime e que, por uma ficção jurídica, os crimes subsequentes serão tidos como continuação do primeiro. No crime permanente, não. O crime permanente realmente é um crime só. Realmente é uma conduta só. Só que é uma conduta única que se protrai no tempo. E claro que o exemplo sempre lembrado é aquele do artigo 148 do Código Penal, crime de sequestro e cárcere privado. Eu posso privar alguém de sua liberdade por minutos, horas, dias, meses, anos. Então, uma única conduta que se protrai no tempo. E aí, a súmula é a mesma regra. Se sobrevém uma lei mais grave, enquanto não cessada a permanência, quer dizer, enquanto eu ainda estou privando a pessoa de sua liberdade ambulatorial, sua liberdade física, sua liberdade de ir e vir, a lei mais grave sobreveio e ainda estou nesse momento, não cessei a permanência, essa lei mais grave se aplicará a mim,
Por quê? Porque não houve a cessação da permanência, portanto a conduta ainda está em andamento e, portanto, não é uma retroatividade. Eu não estou aplicando a lei a um fato pretérito, tá bom? Volte comigo aqui, eu quero trazer mais duas súmulas. Veja, súmula 723 do STF, súmula 243 do STJ. É a mesma lógica, é a mesma ideia. Veja lá, a súmula 723 do Supremo diz assim: não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. O que é isso aqui? Veja, suspensão condicional do processo, também chamado de sursi processual, é um benefício previsto no artigo 89 da Lei de Juizados, tá? E por esse benefício, o sujeito, se ele aceitar a proposta do Ministério Público, o processo dele fica suspenso, também suspende a prescrição, para que ele cumpra algumas condições. Se ele cumprir todas as condições, encerra-se o processo, extingue-se a punibilidade, sem que ele tenha sequer sido condenado. E esse benefício se aplica para os crimes com pena mínima até 1 ano. Veja que o parâmetro não é a pena máxima, o parâmetro é a pena mínima. A pena máxima não importa para esse benefício, só importa a pena mínima. A pena mínima precisa ser de até 1 ano. Aí vem a pergunta: e cabe quando eu tenho um crime continuado? E a resposta é: depende. O que a súmula está dizendo? Como o parâmetro é a pena mínima, então eu tenho que pegar a pena mínima do crime e exasperar no mínimo possível. O mínimo possível é 1/6, porque a gente viu no último vídeo o caput do artigo 71, que diz que no crime continuado a pena seria exasperada de 1/6 até 2/3. Então o parâmetro mínimo é de 1/6. Então eu tenho que pegar a pena mínima, eu tenho que exasperar no mínimo possível, que é 1/6, e se aí a pena mínima, com esse aumento mínimo de 1/6, ultrapassar 1 ano, não cabe a suspensão condicional do processo. Todavia, se ficar dentro do parâmetro de 1 ano, caberá a suspensão condicional do processo. Veja que é a mesma ideia que está presente na súmula 243 do STJ, com a diferença que a súmula do STJ é um pouco mais abrangente, porque não falou apenas do crime continuado. Veja, essa súmula vai nos dizer aí: o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Ou seja, é a mesma ideia, só que aqui na súmula do STJ não se falou apenas do crime continuado. Também se leva em conta a exasperação no concurso formal, o cúmulo material no crime de concurso material ou no concurso formal imperfeito, que nós já vimos aqui nos vídeos sobre os artigos 69 e 70. E aí, fazendo essa exasperação ou esse cúmulo material de penas mínimas, se ultrapassar 1 ano, não cabe suspensão condicional do processo. Se ficar dentro do parâmetro de 1 ano, caberá sim a suspensão condicional do processo. Tá bom? Feitas essas considerações, volte comigo para a tela. Agora sim, para encerrarmos crime continuado, a gente chega no parágrafo único do artigo 71, que trata, como eu disse, daquilo que a doutrina vai chamar de crime continuado especial ou crime continuado específico. Esse parágrafo único, veja, ele nos diz assim: nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Então vamos lá. O que é isso aqui? Também é um crime continuado. Mas qual é a diferença? É que aqui é um crime continuado. Veja, se eu estou dizendo que também é um crime continuado, então, obviamente, precisa respeitar aquelas regras do crime continuado que a gente já viu no caput do artigo 71. Crime da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução, outras semelhanças. Só que a diferença aqui é que serão, meus amigos, veja, crimes dolosos contra vítimas diferentes e cometidas com violência ou grave ameaça. Então imagine você, por exemplo, um serial killer. Ele saiu matando 2, 3, 4, 5, 10 pessoas.
um sujeito que, né, multi-estuprador, saiu estuprando vítimas diferentes, porque precisa ser vítimas diferentes, e crime com violência ou grave ameaça, como nesses dois exemplos que nós trouxemos. É um crime continuado? É. Mas qual a diferença? É que lá no crime continuado propriamente dito do caput, você pegaria a pena do crime mais grave e iria exasperar de 1/6 até 2/3. Ou seja, não chegaria nem ao dobro da pena. Tá? Aqui não. Aqui, pela gravidade desse tipo de crime, a pena pode ser exasperada até o triplo. Até o triplo. Então, no serial killer, nesse cara que estuprou muitas pessoas, que cometeu muitos roubos, né? Que cometeu... Veja, nestes casos, a gente pode pegar a pena de um dos crimes, a mais grave se forem crimes diversos, né? E exasperar até o triplo. Veja que, aí o código diz, respeitadas as regras do parágrafo único do artigo 70. Sabe o que é isso aqui? A gente já falou aqui, né, em um vídeo anterior, né? Procura aí o vídeo do parágrafo único do artigo 70. Essa é a regra, meus amigos, do cúmulo material benéfico. Ou seja, eu vou exasperar a pena até o triplo, desde que não seja benéfico ao criminoso o cúmulo material. Então, por exemplo, o cara roubou 4, 5, 10 pessoas, você pode aplicar essa regra aqui e aplicar a pena do roubo no triplo. Mas se o cara roubou 2 pessoas, você não vai pegar a pena do roubo e elevar o triplo. Porque nesse caso é melhor para ele o cúmulo material. Você soma as 2 penas, que para ele é melhor do que pegar a pena de um e elevar o triplo. Então você pode elevar a pena ao triplo, desde que a regra do cúmulo material, ou seja, da soma das penas, não seja melhor para o criminoso. E aí o código diz aqui também, né, e também tem que respeitar a regra do artigo 75 do código. O artigo 75 é aquele, esse a gente ainda vai gravar, a gente está seguindo a ordem, a gente está no artigo 71, será um dos próximos vídeos. A gente tem aqui o limite para o cumprimento de pena no Brasil, que era de 30 anos e passou a ser de 40 anos com a entrada em vigor da lei anticrime em janeiro de 2020, tá bom? Então é essa a ideia aqui, ou seja, a gente eleva a pena aqui ao triplo, desde que o cúmulo material não seja melhor para o criminoso e respeitado o limite de cumprimento de pena, que era de 30 anos e atualmente é de 40 anos, tá bom? Só para a gente fechar aqui, veja só, com isto que a gente tem aqui no Código Penal, que é lá de 1984, aquela lei que a gente já comentou várias vezes, que é a Lei 7.209, que instituiu uma nova parte geral no Código lá em 84, nosso código é de 1940, mas toda a parte geral foi reformada em 84 por essa lei, né, 7.209, de 11 de julho de 84. Então, desde 84 que existe essa regra. Antes de 84, essa regra não existia. Aí, veja o que é, antes de 84, veja o que é que o Supremo tinha sumulado. Veja aqui comigo na tela a súmula do Supremo de número 605. Aliás, acho que eu não coloquei a súmula 605, perdão. Achei que eu tinha colocado e não coloquei, mas não tem problema, eu vou falar a súmula. Súmula 605 é aquela que nos diz que não cabe crime continuado em crimes contra a vida. Não cabe continuidade delitiva em crimes contra a vida. Ou seja, sabe o exemplo que eu dei do serial killer? Saiu matando 2, 3, 4, 10 pessoas? Ou poderia ser, por exemplo, um cara que tem uma clínica clandestina de aborto e saiu praticando 2, 3, 4, 20, 50, 100 abortos? Pois é, o Supremo dizia, não cabe continuidade delitiva em crime contra a vida. Ou seja, crime contra a vida tem que ser concurso material, somar as penas necessariamente. Essa súmula, meus amigos, ela não foi expressamente cancelada, mas ela não tem mais aplicação desde 1984. Desde 1984. Por quê? Desde 84, com esta regra do parágrafo único do artigo 71, fica claro que cabe sim o crime continuado em crimes dolosos com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes. E aqui não houve nenhuma ressalva aos crimes contra a vida. Então a súmula 605, eu repito, que diz que não cabe continuidade delitiva em crime contra a vida, ela não foi expressamente cancelada, mas ela não se aplica desde 1984. Desde 84, cabe sim
crime continuado em crime doloso contra a vida, assim como cabe em outros crimes dolosos com violência ou grave ameaça com vítimas diferentes. A diferença, eu repito, é que não se aplica aquela regra geral do caput do artigo 71 de exasperar a pena de 1/6 a 2/3, mas sim essa regra específica do artigo 71, parágrafo único, de elevar a pena até o triplo, desde que o concurso material não seja benéfico ao réu, ok? Com isso, a gente fechou aqui o artigo 71 e, portanto, a gente já falou dos 3 tipos de concurso de crimes. O concurso material do artigo 69, o concurso formal do artigo 70 e o crime continuado do artigo 71. Só para fechar concurso de crimes, no próximo vídeo a gente vai trazer um vídeo mais curto, porque é um tema menor, o artigo 72, que fala exatamente do concurso de crimes na pena de multa. É isso, meus amigos. Por hoje a gente fica por aqui. Mais uma vez foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos.